Olá, amadas mulheres e a todos que querem caminhar com consciência emocional. E hoje o nosso tema é: por que é tão difícil sair de uma relação que te machuca, mesmo quando você sabe que não está bem? Esse é um tema muito profundo e também muito recorrente, trazido aí nas sessões de terapia, em todo o meu trabalho astrológico também. É importante a gente refletir sobre isso, principalmente quando você percebe que ama essa pessoa, mas ao mesmo tempo você também percebe que está cada vez mais se perdendo de si. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, eu sou terapeuta e astróloga holística e eu trabalho principalmente com mulheres, especialmente com aquelas que cansaram de se abandonar para tentar ser amada, principalmente em relações que machucam. E hoje esse vídeo vai falar bastante sobre as dores que envolvem tudo isso e também sobre as feridas emocionais. É importante a gente compreender que essas dores, elas não começam no relacionamento. Elas começam nas feridas emocionais que a gente carrega. Todos nós temos feridas emocionais. Vou citar algumas aqui como exemplos. A ferida da rejeição, aquela questão que emerge, aquele medo de não ser escolhida. A ferida do abandono, que é aquela sensação, aquele medo de ficar sozinha. Muita gente retrata isso na terapia. Eu tenho medo, eu não consigo me ver sozinha. Ferida do não merecimento também, ou seja, aceita menos do que merece. Vive relações que oferecem menos do que merece. E quando essas feridas se encontram em um relacionamento, tudo acaba se intensificando. Você começa a perceber que tolera demais, inclusive coisas que no fundo você sabe que te machuca. Inclusive você percebe aceitando muitas questões, muitas vivências, muitas experiências que são muito menos do que você merece. E é importante a gente compreender que nem toda intensidade é amor. Muitas pessoas trazem isso na terapia, estão se relacionando, percebem uma intensidade emocional, uma química, um magnetismo que chega a ser inexplicável. Só que às vezes, aliás, muitas vezes, isso é só a sua dor sendo ativada, pedindo para ser vista, pedindo compreensão, para olhar para esse padrão que se repete na sua vida e que machuca tanto. Muitas vezes, gente, o que parece uma grande conexão de alma, na verdade, é um padrão emocional se repetindo para despertar a gente. A gente ouve muito falar, no meio holístico, no meio espiritualista, eu sinto que eu tenho uma conexão de almas com essa pessoa. Muitas pessoas vêm na terapia trazendo esse contexto. E eu sei que dói, pode doer sim ouvir isso, mas é preciso a gente olhar com verdade para tudo isso, para a gente conseguir se libertar. Algumas pessoas não entram na sua vida para ficar. Elas entram para te despertar, para te levar a você mesma. É como se fosse um portal iniciático. Por exemplo, quando a gente traz essas questões para relações com pessoas que têm traços narcisistas, quando eu falo disso, eu gosto sempre de deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, meu intuito aqui nunca é rotular pessoas, até porque nós somos humanos, Estamos aqui nessa caminhada evolutiva, aprendendo, acertando e também errando, Quando eu falo de traços narcisistas, são características percebidas no convívio, tá? E muitas vezes, todos nós, em alguns momentos da vida, principalmente
devido às nossas feridas emocionais, traumas, dores, padrões de comportamento, a gente também pode se expressar com alguns desses traços, tá? Claro, existe uma grande diferença, né? Isso através da psiquiatria, através da psicologia clínica, onde aborda-se os questões, né, que são até mesmo muito graves e muito importantes, que são os transtornos de personalidade, que temos alguns tipos. Depois eu até posso fazer um vídeo clarificando isso, porque muitas pessoas chegam com essas dúvidas, né? Existe uma grande diferença de ter traços narcisistas e ter o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas quando a gente se envolve em relações que tem muito presente os traços narcisistas, isso tudo se torna ainda mais desafiador. Por quê? Porque você percebe que pode estar em um vínculo com alguém com esses traços narcisistas. Então, existe nesse contexto, nessa relação com essas pessoas que têm esses traços, um padrão emocional que é muito confuso e ao mesmo tempo muito doloroso. Então, a gente percebe nessas relações, aproxima, afasta. A pessoa demonstra amor, te coloca no céu, no pedestal e depois te ignora, por exemplo. Estou citando aqui alguns exemplos, tá? Te valida, depois te desvaloriza, te culpa, sempre projeta em você culpa. Tudo que acontece na relação é culpa sua. Eu fiz isso porque você é assim, porque você faz isso, percebe? Promete, não cumpre, ou seja, existe a promessa, depois existe a frustração. Então, essas características que existem em alguns vínculos, principalmente vínculos com pessoas que apresentam traços narcisistas, são padrões emocionais que confundem e trazem muita dor para o relacionamento. E muitas vezes isso é viciante. Entendeu? Isso gera um ciclo viciante. Ou seja, por que viciante? Você tá tudo bem, aí de repente cai tudo, desmorona tudo. Aí você fica tentando recuperar aquele amor do início, aquela conexão lá do comecinho, onde ele te validava, onde ele te colocava no pedestal. Aí vem, você se culpa, você se frustra e você cada vez mais vai tentando se adaptar a tudo isso. É importante olhar para isso. Toda relação é importante a gente olhar qual que é a visão sistêmica dessa relação que eu estou vivendo, né? E quando isso acontece, aos poucos, né, quando existe essa base relacional, você percebe que aos poucos você está cada vez mais se desconectando de você. Isso gera um vício, várias sensações muito complexas que afetam todo o nosso corpo. Afeta o nosso sistema nervoso, afeta a qualidade do nosso corpo físico, ativa de maneira dolorosa o nosso campo emocional. E tem aí também outros aspectos que são muito importantes. Por exemplo, em muitos casos, isso também pode envolver controle emocional. A pessoa tenta te afastar de familiares, de amigos, de vivências que te preenchem, sabe? Seja frequentar uma academia, enfim, N situações. Você percebe manipulação psicológica, dependência emocional e até mesmo dependência financeira. A gente eu já atendi casos, né, onde as mulheres acabam até deixando de trabalhar fora. É muito complexo, são situações muito complexas. E aí o que acontece? Quando a pessoa percebe tudo isso, ela já está envolvida em algo muito mais profundo do que parece.
E agora também vou falar um pouquinho de alguns pontos muito importantes. Eu tenho coisas importantes para falar a respeito disso, que é preciso entender, porque isso tudo pode gerar muita culpa em quem está vivendo tudo isso. Mas é importante lembrar que você não está vivendo isso por acaso. E aqui entra um aspecto muito importante. Eu trabalho com astrologia holística, o mapa astral que eu faço através da astrologia holística, e é um mapa que eu busco trazer um olhar muito profundo, inclusive para os nodos lunares. Por quê? Os nodos lunares, nodo sul e nodo norte, são os nodos lunares. Eles mostram no nosso mapa astral muitos padrões emocionais que a gente repete, principalmente nos relacionamentos. No mapa astral que eu faço, eu também trago muitos aspectos de Quiron. Quiron é o conhecido curador ferido na astrologia holística. Ele representa, na verdade, um ponto de dor muito profunda, que quando ele é integrado, quando ele é compreendido, né, primeiro a gente compreende, depois integra, ele torna-se a nossa maior ferramenta de sabedoria e auxílio. Por quê? Ele revela as feridas mais profundas que nós temos, principalmente aquelas ligadas ao amor, à rejeição. Um outro ponto também muito importante no nosso mapa, que eu faço na análise do mapa astral, é Lilith. Lilith é um ponto no mapa que aponta aonde você se silencia, o que você reprime, aonde você está se abandonando. Por quê? O que te faz se abandonar para caber no mundo do outro? Por quê? O que me leva a viver relações intensas e desafiadoras? Lilith mostra, é como se, eu gosto muito de falar isso, onde você é selvagem e aonde você é livre, os opostos, sabe? Entender Lilith também é importante. Por quê? Porque ajuda a gente a resgatar a nossa força perdida. E outro detalhe, ajuda a gente a parar de se punir por ter desejos e vontades que muitas vezes podem fugir dos padrões. Quando a gente entra em relacionamentos tóxicos, desafiadores, a gente se culpa muito. Eu canso de escutar isso. Eu tenho dedo podre para relacionamentos. E em muitos momentos a gente chega a pensar isso mesmo. Só que quando a gente entende tudo isso de uma maneira mais ampla e profunda, a gente para de se culpar. A gente passa a se compreender melhor, a compreender esses padrões e o que cada relação ensina pra gente. E a partir disso, muita coisa muda. A gente se enxerga de uma maneira diferente. A gente se vê de uma maneira mais amorosa. Trabalhar essas nossas feridas emocionais é muito importante por tudo isso. A gente aprende a se escolher, a gente aprende a se amar e a escolher o amor que a gente quer viver e como quer viver. A gente sai de um campo de ser escolhida, de querer ser escolhida, para a gente escolher a partir das nossas verdades. E isso tem uma grande diferença mesmo. E mais, um outro ponto também que eu trabalho na astrologia holística é a sinastria amorosa. Ela também é uma ferramenta muito importante para verificação dessa relação que a gente está vivendo. Ela mostra pontos muito importantes. Ela mostra as compatibilidades nessa relação, os desafios desse casal. Para quê? Para a gente poder ter uma compreensão maior. Por que aquela pessoa ativa tanto o meu campo emocional? É tudo tão intenso. Onde existe realmente conexão real aqui? O que é projeção? O que é transferência? Entende? É muito profundo. Onde existem gatilhos emocionais profundos. Isso tudo traz muita clareza. E eu gosto muito de falar. A clareza, ela liberta. A clareza, ela
A clareza e a consciência libertam a gente. E aí agora vamos falar também sobre os processos, os caminhos de cura, né? Por quê? Sair disso, gente, sair de uma relação dessa que machuca, de padrões que fazem com que a gente se abandone, sair disso não começa apenas rompendo com o outro, começa rompendo com o padrão. Se a gente não corta esse padrão, não entende de onde vem esse padrão, por que eu tenho isso tão forte na minha vida, a gente não consegue romper. Para a gente romper esse padrão, primeiro, é importante a gente reconhecer as nossas feridas emocionais e a gente se fortalecer emocionalmente. É muito, muito importante o equilíbrio emocional. Mas o equilíbrio emocional, ele vai vir depois desse entendimento. Poxa, eu sei qual que é a minha ferida emocional primeira, a mais forte. O que são os gatilhos que ativam elas? Eu estou me conhecendo e assim eu me fortaleço emocionalmente. E assim eu volto para mim. E assim eu reconstruo o meu valor. Percebe a importância e a profundidade disso? Porque quanto mais você se escolhe, menos você aceita o que te fere. Essa frase é para guardar aqui, ó, no coração, hein, gente? Porque quanto mais você se escolhe, menos você aceita o que te fere. E aí é importante entender, gente, nessas situações é importante observar que você não está presa à pessoa. Você está presa ao que essa relação ativa em você. E quando isso é visto com consciência, com verdade e com amorosidade, a libertação começa. Amorosidade por quê? Porque a gente não tem que ficar se culpando. E é uma fase do processo de cura. Por que eu não vi isso antes? Né? A gente fala isso muito com a gente. Como que eu não enxerguei? Como que eu não percebi? Como que eu acreditei que isso ia mudar para melhor? Né? Quantas vezes a gente não se faz essas perguntas e essas acusações contra a gente mesmo? E é isso, meus amados. Olha, se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo bacana que eu vou trazer para cá. E se sentir no coração, me acompanha nas outras redes sociais, tá? Eu trabalho com terapia, trabalho também com astrologia holística, com mapa astral, com os nodos lunares, Quiron, Lilith. Falando um pouquinho aqui sobre os nodos lunares, gente, a importância de saber sobre os nossos nodos. Os nodos lunares, por exemplo, o nó do sul, ele fala de padrões que a gente já traz com a gente, que estão muito enraizados, que já são muito conhecidos. Mas quando a gente se mantém nesses padrões, que normalmente geram dor, geram apego, geram dependência, geram limitações, a gente não progride, a gente não sai do caminho da dor. O nó do norte, que é o outro ponto de nó do lunar, ele é o nosso caminho evolutivo. Ele mostra o que eu faço para sair desse caminho aqui de dor, desses aprisionamentos. Porque percebe uma coisa importante? Quando a gente está vivenciando vínculos que ferem, que machucam, que são extremamente dolorosos, a gente se sente presa. E a gente acha que está presa a pessoa. Muitos chamam de karma, muitos chamam de destino, né? Mas quando a gente não se conhece, a gente pode cair num grande erro de chamar tudo de destino. Quando a gente não compreende os padrões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente trabalha o mapa astral, eu percorro cada casa astrológica do mapa. Nós temos 12 casas astrológicas no nosso mapa astral. A casa de número 4
Por exemplo, ela fala das nossas bases, das nossas raízes, da nossa família. Quais são os padrões que estão ali? Por que que isso é importante? Porque a nossa base é familiar, né? A gente nasceu em uma família, a gente teve tantos aprendizados nesse espaço familiar e muitas vezes a gente carrega isso para a vida toda. E isso também atua diretamente nas nossas relações e mais, na relação que eu tenho comigo mesma. Então, são vários exemplos. Se eu tive uma base familiar que passou por agressão verbal, até mesmo por agressão física, isso traz uma estrutura interna aqui para mim. Isso me traz uma visão de vida, de mundo e de mim mesma. Entendeu? Então a gente trabalha tudo isso no mapa astral. E me conta, gente, se quiser compartilhar comigo aqui nesse vídeo, deixa um comentário. O comentário, gente, ele é muito importante. Eu não falo isso só para engajar vídeo, não, tá? Eu falo isso com um olhar mais profundo. Os comentários, eles são momentos de ajuda, de troca. Muitas pessoas que chegam até o vídeo aprendem muito e se identificam muito com o que a gente relata no comentário. Percebe a importância disso? É um ajudando o outro. E se você sente que está presa em um vínculo e quiser me contar em que fase você está, fica à vontade, tá bom? E eu me despeço por aqui. Um beijo muito carinhoso para todos vocês. E não se esqueçam, a consciência liberta.